Paz do Senhor, meus amados. Quero te convidar a abrir a Bíblia no livro do Médico Amado. Lucas, capítulo 16. Lucas 16. Falando do Abba, irmãos, quem esteve, que teve a oportunidade de vir, foi uma grande bênção. Quem teve assim a oportunidade de estar aí, fica o registro para que você possa comparecer no próximo, não é? Eles vão estar repetindo o Abba, que você possa estar vindo. Fiquei muito feliz de ver tantos jovens e adolescentes, como também tantos adultos que estiveram também dando apoio e participando. É bênção, não é? Glória a Deus. Queridos, o tema da mensagem de hoje é o filme do amanhã. Não sei se tem esse filme aí em cartaz, se já teve. Tem o dia de amanhã, né? O dia de amanhã, mas aqui é o filme do amanhã. O que é o filme do amanhã? O que nós vamos estar ministrando hoje vem nos ensinar, nos mostrar o que vai acontecer no seu amanhã. Na verdade, o filme ele tem duas, não sei se eu poderia dizer dois protagonistas, ou ele tem a ideia em duas formas. E você vai estar, eu e você, nós estaremos fazendo parte de um dos protagonistas, ou nós seremos um ou outro. Cada um de nós vai estar em um dos, vamos dizer assim, dos lados dessa história. E me chama muita atenção isso porque Jesus ele é claro em falar de algumas coisas que nós teimamos, eu vou expressar assim, teimamos em fazer vistas grossas, em fazer de conta que não. É como se nós não quiséssemos enxergar essa realidade, não quiséssemos reconhecer essa verdade. No livro de Lucas, no capítulo 16, que você abriu, a partir do verso 19, conta a parábola de duas pessoas, dois personagens. Um tem nome e o outro não tem. Você deve morar numa rua e a sua rua tem um nome. Todas as ruas, depois que um loteamento tem um tempo, que um bairro, depois de algum tempo, as prefeituras, elas começam a nominar aquelas ruas. Geralmente nome de rua, ou principalmente nome de avenida, é dado a pessoas que tiveram uma grande contribuição social, política, ou até mesmo somente financeira àquele município, àquela cidade. Às vezes a gente nem pergunta por que esse nome na minha rua. Quem é essa pessoa? No nosso caso, por exemplo, no meu, é uma região. As ruas foram dadas a países da Europa e Ásia. Não sei nem se quando colocaram os nomes sabiam, né, de onde estavam colocando. Mas a maioria são países da Europa e alguns nem existem mais como país. Se desmembraram
e se tornaram vários países. É o caso da rua Tchecoslováquia. Esse país não existe mais, agora tem a República Tcheca, tem a República Eslovaca, tem a Sérvia e tem Montenegro. Tudo isso derivado de um país. Mas normalmente tem o nome de alguém, de ex-presidentes, de ex-governadores. Nós temos aqui em Petrolina a Avenida Joaquim Nabuco, nome importante no cenário pernambucano. Guararapes, às vezes a pessoa nem sabe por que tem esse nome Guararapes. A avenida principal da cidade, onde tem a prefeitura, é a Avenida Guararapes, certo? Guararapes faz alusão também a coisas importantes do nosso estado, o estado de Pernambuco, suas guerras, seu período colonial. Aqui nesse texto que nós vamos ler, fala a história do rico e fala a história do Lázaro. Mas como Jesus ele é tão sensível, tem uma perfeição nas coisas do Senhor Jesus que era para nos assustar, devido à maneira como ele trata as coisas. Porque o rico não é nominado no texto que nós vamos ler. Nos dias de hoje, você lembra do nome do rico: ginásio de esporte e tal, fulano de tal. Dificilmente vai ser fulano de tal aquele que nasceu e se criou num bairro periférico, que nunca foi prefeito, vereador, que nunca foi um grande comerciante, nunca vai dar o nome a um estádio de futebol. E ele diz na parábola o rico, e justamente o outro lado da parábola é um pobre, é um mendigo, mas que Jesus nomina. Ele tem um nome, e o nome dele é Lázaro, que inclusive é o nome de um dos melhores amigos de Jesus no período que ele passou aqui pela terra, no seu ministério. Jesus ele tinha uma família da qual ele nutria uma bela amizade, que era Marta, Maria e Lázaro. E ao contar a parábola, ele eterniza o nome do seu já eterno amigo Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. No verso 19 diz assim: havia um homem rico, que não é nominado, que se vestia de púrpura e de linho fino, em algumas traduções diz linho finíssimo, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, de enfermidades, como diz no Pará, de perebas, né? Assim que chama, né? Cheio de... como é que chama? Vocês não chamam de feridas? Estão com medo de falar? Porque lá no Pará fala pereba, na minha terra também. Menino, cuida dessa pereba. Não sei se lá no Bonfim, esse bolso também chama assim, né? O homem era cheio de chagas, cheio de enfermidades, cheio de perebas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Ele era como a parábola, ele era como a história que Jesus fala para aquela mulher, que somente os cachorrinhos de estimação comem as migalhas que caem das mesas dos seus patrões, dos seus donos. Jesus fala que ele desejava comer alguma coisa que sobrasse. Até os cães vinham lamber suas feridas.
uma explicação de Jesus para dizer que eram feridas expostas. Chegou um dia em que o mendigo morreu. E há um detalhe aqui, quando ele diz que o mendigo morreu, que ele fala assim: e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, mas na narrativa de Jesus diz que foi só sepultado. A coisa começa a tomar rumos diferentes. Eu vou falar de algo nessa noite que nós fechamos os olhos, que nós queremos dizer que não existe. No Hades, ou essa palavra Hades, ela pode ser traduzida também por inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima, o rico, sem nome, viu Abraão de longe. Então ele era judeu, ele sabia quem era Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro, olha, ele conhecia Lázaro, molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento, ou em tormento, em outra tradução. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do lado para o seu, do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem, há uma separação. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois temos 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Quando Abraão fala isso, não está dizendo que Moisés está vivo, ele está dizendo que eles têm a lei de Moisés, eles têm a palavra de Deus, eles têm as profecias, eles têm os profetas, os livros dos profetas, os pergaminhos dos profetas, que eles ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Observe que ele não está falando aqui de uma visita teletransportada, de uma visita psicografada, ou de uma visita espiritual. Ele está falando de que alguém que morreu venha ressuscitar e ir até os vivos e dizer como é lá onde ele estava. É exatamente isso. Ele disse: se for alguém dentre os mortos, eles têm a lei, eles têm Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Baixe sua cabeça onde você está. Diga sim para Deus, que você quer ouvir a voz dele, falar ao seu coração. Que você abra o seu coração para receber uma palavra de Deus na sua vida. Senhor Jesus,
Quantas pessoas nessa noite precisam ouvir a tua voz, precisam compreender a tua palavra. Usa teu servo para transmitir essa mensagem a esses corações, que elas venham ser impactadas, essas vidas, pelo poder dessa palavra, que as barreiras emocionais, espirituais caiam por terra, e como uma terra sedenta, a tua palavra seja uma água a molhar e a trazer vida a esses corações, no nome de Jesus, amém e amém. O filme do amanhã. Jesus, ele fala assim: onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. A gente não quer ouvir essas coisas, mas ele está falando de uma coisa aqui, e está combatendo uma coisa que o ser humano não quer que ele combata. Irmãos, ele está combatendo aqui uma coisa chamada luxo. Luxo não é ser rico. Luxo é a exposição da riqueza. Trazendo uma palavra mais simples, é o amostrado. É rico, mas não precisa ser amostrado. É isso que ele está dizendo. O cara era rico, sabe por que ele não está combatendo as riquezas pura e simplesmente? Porque muitos judeus, inclusive alguns dos seus discípulos, eram ricos. Mas ao invés de Jesus estar combatendo a riqueza, ele está combatendo a exposição dela, que é o luxo. O homem era rico, e ele enfatiza: você vivia expondo a sua riqueza no seu luxo. Note no texto, no verso 19: havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Todo dia ele mostrava que ele era rico. Não basta ser rico, tinha que tirar fotos e publicar nos seus aplicativos sociais. Não basta ser rico, mas tem que dizer que o seu carro é exclusivo. Luxo. Ele está combatendo o luxo, a exposição das riquezas, e também fazendo uma advertência chamada lá em Gálatas por Paulo, da lei da semeadura. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Qual era a semeadura deste homem? Simples. Ele vivia no luxo, ele vivia na exposição da sua riqueza, ele vivia para onde o seu nariz aponta, fazia o que queria, não tinha temor a Deus, não tinha preocupação de saber a vontade de Deus, não colocava seu coração no temor ao Senhor, mas colocava seu coração em viver dos prazeres das coisas que tinha que havia conquistado. Então Jesus, ele vem combater isso mesmo. Ele disse: olha, havia um homem rico que vivia da sua riqueza, ele vivia vestido de púrpura, de linho fino, de vida cheia de riqueza, cheia de glamour. Tem
que dizer que o seu castelo tem 15 quartos. Tem que expor isso para todo mundo e mostrar que você tem prata na sua cozinha, que as suas torneiras são de ouro. Tem que expor. Então Jesus está fazendo um alerta sobre o tipo de conduta que nós temos. E hoje em dia a gente vê pessoas dando testemunho de luxo, como se Jesus estivesse defendendo o luxo de alguém. Se Deus te deu alguma coisa, tenha. Se Deus abriu porta para você, é para você. Mas não ponha seu coração nisso. Não ponha não, porque Deus é um Deus de prova. A Bíblia diz que havia um homem na terra, o homem mais rico da terra. Qual era o homem mais rico da terra? Alguém pode dizer o nome dele? Está aqui na história. O homem mais rico da terra se chamava Abraão. Ou seja, ele era dono de tantas terras, de tantas coisas. As coisas que ele tinha se multiplicavam de forma estrondosa. Mas um dia que Deus foi provar o coração de Abraão, Deus não pediu 100.000 ovelhas, 100.000 bois. Deus não pediu cofre de ouro, quilos de ouro, de prata, de joias preciosas. Deus não pediu nada disso. No dia que Deus foi provar Abraão, Ele pediu uma coisa só a Abraão: tu tens um filho que tu amas, é o teu único filho, e eu quero que você me dê em sacrifício. Que você suba um monte que eu ainda vou te mostrar. Você vá com ele naquele monte e venha me sacrificar. Onde está o seu tesouro? O tesouro de Abraão estava em Deus. Ele se despede da sua esposa Sara, ele pega seu filho Isaac, e ele vai com o servo até certo caminho, até certo ponto da estrada, deixa o servo ali, e agora ele segue somente com seu filho Isaac, carregando a lenha para um sacrifício que o filho não sabia qual era. Ele ouve as palavras do filho quando chega no cume daquele monte. Um garoto de uns 12 anos chega para o pai e diz: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o altar, que eles estão fazendo um altar de pedras. Pai, eu só não estou vendo um sacrifício. A Bíblia nos explica lá em Hebreus capítulo 11, que Abraão ele tinha uma certeza, que ao sacrificar Isaac, Deus iria ressuscitá-lo dos mortos. Mas ele também tinha uma certeza, que o que Deus pediu a ele, ele daria, porque o tesouro de Abraão não eram os seus bens que ele tinha conquistado na terra. O tesouro de Abraão era Deus. E este personagem da história bíblica aparece na parábola de Jesus. E eu gostaria de compartilhar essas pequenas coisas contigo nessa noite. Olhando essa parábola, eu fiquei, desde sexta-feira, conversando com alguém, fiquei meditando, sexta, ontem e hoje, meditando nessa parábola. Eu digo: meu Deus, que palavra forte, que parábola forte é esta? E aí o Senhor me mostrava algumas coisas que eu queria compartilhar contigo. Porque a história fala que os dois morreram. Eu disse que nós todos iremos para a mesma situação. Todos nós vamos morrer. Eu sei, você já vai dizer, mas alguns vão ser arrebatados. Sim, se não for os arrebatados. Partindo do pressuposto que ainda não fomos arrebatados, então nosso caminho primeiro está sendo para a morte.
Porque, queridos, o arrebatamento é o fim, é o check-out. Já a morte não. A morte só é o fim daquele que morreu. Os outros vão continuar vivendo, tendo as oportunidades. No arrebatamento não. Quem tiver Cristo sobe, quem não tiver Cristo, foi ministrado aqui pela diaconisa Renata, na oferta é isso. Mas essa palavra ela me chamou a atenção em alguns detalhes que eu queria compartilhar com você. Diz o texto que o rico morreu. Primeiro que o triste é que quando você está lendo, diz assim: o rico morreu e foi sepultado. Porque a riqueza dele não impede a morte. A riqueza dele não impede a sepultura. Mas a riqueza de Lázaro impede. Porque a Bíblia diz que Lázaro também morreu. Verso 22: chegou o dia em que o mendigo morreu. O mendigo morreu. Encerrou? Não. O mendigo morreu, mas ele era rico. Ele era rico porque o seu tesouro era com Deus. Ele era rico porque ele temia a Deus. Ele era rico porque o seu coração era um coração voltado para Deus. Então quando ele morre, ele vai ter, começa as coisas mudarem para aquele homem. Porque os anjos vêm me buscar. Enquanto que o outro morre, apenas há um sepultamento. Mas a narrativa continua dizendo que cada um num lugar. O abençoado do Lázaro, o irmão Lázaro, o Lázaro da bênção, está sentado, está no colo, está no seio, está nos braços do pai Abraão. Para um judeu isso aqui é um significado tão forte, querido, que Abraão é o pai da fé, é o patriarca dos judeus. Abraão ele tem um sentido forte demais. Então quando diz que alguém morre e está com Abraão, está dizendo assim: poxa, aquela pessoa ali está na bênção. Mas o outro também era judeu. O outro também sabia quem era Abraão. Mas morreu e ele estava num lugar de sofrimento. E a Bíblia começa a contar a história dele. No verso 23, ao falar no verso 22 que o rico também morreu e foi sepultado, no verso 23 diz: no Hades ou no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão. Olha só, irmão, o cara era religioso. Se assuste. Se assuste. É para você se assustar mesmo, porque o camarada é religioso. Ele olha para Abraão e ele fala: pai Abraão. Porque quem fala isso no dia de hoje é alguém religioso. Reconhece Abraão como um pai, o pai da fé. Ele olhando para Abraão lá, numa parte alta. Isso aqui é para você ter o entendimento da diferença das posições. Pai Abraão. Tenha misericórdia de mim. Eu estou no aperto. Não é isso que ele diz aqui, ó? É para se assustar. Não se esconda na sua religião não, seja ela evangélica, seja ela... Vou citar o nome das outras não, vou só citar da gente mesmo. Não se esconda das outras também não. Eu não mato, eu não roubo. O evangélico é assim: mas eu dou o dízimo, eu frequento a igreja, eu leio a Bíblia. Não é assim que o evangélico diz? O evangélico é lindo, maravilhoso. Tem evangélico que está olhando para o pai Abraão e diz assim: pai Abraão, estou aqui no aperto.
Molha a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. Pede a Lázaro para vir molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. E o texto continua dizendo: mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante sua vida você recebeu coisas boas. Filho, lembra aí do seu passado, lembra da sua semeadura, lembra da sua vida. O lema da sociedade é: seja feliz. Você liga a televisão ou você vai para uma festa e as pessoas te ensinam: curta, seja feliz, a vida é curta, aproveita, caia na gandaia. Não sei nem o que essa palavra significa, só sei que já ouvi muito. E as pessoas estão literalmente lutando, batalhando, correndo atrás da sua felicidade. E a primeira coisa que eu queria falar para você nessa noite é: arrependimento ou consciência tardia não adianta nada. Não adianta você olhar para Abraão e dizer: pai Abraão, tenha misericórdia de mim, eu não roubo, eu não roubei, eu não andava nas festas. Eu vou falar só para os evangélicos que vão estar dizendo pai Abraão assim. Mas vivia no luxo, mas vivia com o coração na terra. Vou fazer como um político aqui da cidade, que uma vez nós fomos falar com ele, eu e um outro irmão. Tinha um prédio do lado da igreja na época, muitos anos atrás, e o prédio estava abandonado, jogado mesmo, largado. A gente queria usar como uma base para fazer o trabalho social da igreja. Vamos falar com ele, já que o prédio estava abandonado, era do lado da igreja, vizinho. O cara falou assim para mim assim, ó: muito bonito o trabalho social de vocês, muito importante, muito interessante usar o nosso prédio. O prédio está lá abandonado, será muito bom também usar. Aí parou, olhou para mim, para o irmão que estava comigo e disse assim: mas vai ficar quanto para a gente? Irmão, se eu fosse lâmpada, eu tinha ficado aquelas lâmpadas multicor, que eu mudei de cor, de raiva, de chateado. Eu olhei para a cara daquele homem e disse: meu Deus, se caísse, ele nem estava aí. Mas só porque alguém ocupou para fazer um trabalho social, ele agora queria um retorno. Você é tão rico. O cara era rico, ele já morreu. Ele deve estar olhando para Abraão e dizendo assim: para Abraão, deve estar dizendo para ele: tu já teve tudo que tu quis na vida, teu coração só estava nisso. Não adianta uma consciência tardia, não adianta você esperar daqui a 10 anos, esperar daqui a 10 anos mudar de vida. Consciência tardia não te ajuda. Quando o rico veio reconhecer, ele já estava no sofrimento. Quando o rico ele veio reconhecer onde era o lugar de Lázaro, ele estava no sofrimento. Ele reconhecia que Abraão era um pai, ele era religioso. Ele sabia que era um mendigo que estava na sua porta, porque ele falou: pegue a Lázaro. Ele conhecia aquele que estava sentado no seu colo. Mas agora a hora da consciência dele era inútil, estava vencida. E você está pensando que a Bíblia não fala sobre isso? Sabe por que Deus está te dando a oportunidade hoje?
Sabe por que Deus está dando oportunidade agora? Porque o Senhor sabe que se Ele voltar a Jesus, e você tiver perdido a oportunidade, não será dada outra não. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 12, verso 15, verso 16. Ou melhor, 16 e 17. Não adianta ter consciência tarde ou tardia. Não adianta. Hebreus 12, verso 16. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 12, 16 e 17. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Olha, irmãos, Esaú era irmão de Jacó, Esaú era filho de Isaac, Esaú era neto de Abraão, mas a Bíblia considera ele um homem imoral, um homem profano, um homem que profanou a sua herança, profanou, foi imoral com a bênção que Deus tinha para ele. E ela explica a Bíblia aqui, olha, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como o filho mais velho. Não valorizou uma bênção, a bênção paternal. Quando o judeu abençoa seu filho, e nós devemos trazer isso para nós, peça que seu filho, ensine seu filho a pedir-lhe bênção. A Bíblia ensina, e ontem nós tivemos no culto, inclusive essa citação, que o maior abençoa o menor. Então Melquisedeque, rei de Salém, aparece na história, e ele abençoa Abraão. E antes de Abraão não há ninguém na história da Bíblia como o pai da fé. Esse Melquisedeque é rei de Salém. Esse Melquisedeque é uma tipologia de Jesus, é o Senhor Jesus aparecendo na história e abençoando Abraão. Então a bênção é tão importante. Ô Esaú, a bênção é tão importante que Deus veio à terra abençoar teu avô. E aí o irmão dele, doido para ganhar a bênção, diz: ah, tu está querendo comer minha lentilha aqui, meu pratinho? Eu te dou, mas é o seguinte, você vai me vender, vai me trocar pelo seu direito de ser o primogênito, de ser abençoado. E a Bíblia diz lá em Gênesis, que ele diz: ah, o que adianta eu ser o primeiro abençoado se eu vou morrer de fome? Tem pessoas que estão achando que esperar no Senhor é perda de tempo. Estão dando uma de Esaú. Verso 17 diz assim, olha que coisa mais terrível ainda, verso 17. Como vocês sabem, posteriormente, tardiamente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Depois ele quis mudar a situação, não podia. A bênção dada, bênção não tira. Isaac estava velhinho, seus olhos não enxergavam mais. Houve toda aquela tramóia junto lá com Rebeca. E Jacó entrou na história lá e tomou a bênção, recebeu a bênção. Passado esse capítulo, vira o capítulo agora do livro para o outro. Chega Esaú com a caça, com a comida, e disse: pai, cheguei com a sua comida. Ele disse: você não estava aqui não? Porque eu já abençoei. Então eu abençoei seu irmão. Pai, então me abençoe. Ele disse: filho, não tem como lhe abençoar. A bênção já foi dada para ele. O seu direito já foi passado para frente. Pai, me abençoe, não tem como fazer. E a bênção que Isaac dá para agora, para Esaú, era uma bênção, na verdade era um castigo. E diz o texto que ele com lágrimas buscou arrependimento, buscou a mudança da situação, e não havia mais tempo, não havia mais lugar, não havia mais espaço, porque ele agora estava olhando para Abraão, que estava lá com Lázaro, e não tinha como mudar aquela situação da vida. Não espere morrer para se arrepender. Não fique pensando que no caixão velas serão acesas e orações serão feitas para mudar o teu destino, porque isso não muda.
tardia não adianta para ninguém. Pode ser alguém que não é religioso, pode ser alguém hiper religioso, como era este rico. Olha as palavras que ele usa: Pai Abraão, tenha misericórdia, me socorra, me ajude. A segunda coisa que eu observo é que o homem, quando recebe o não, ele agora se tornou um intercessor. Abraão diz para ele: não tem, aqui é um abismo, uma separação aqui, ó, entre os que estão aqui, que quiserem ir para aí não pode, os que estão aí quiserem vir para cá não pode, não tem. Então o homem agora entra na intercessão. E a segunda coisa que eu quero te falar nessa noite é que intercessão defeituosa não funciona. Intercessão defeituosa. Quando é que uma intercessão ela ainda é defeituosa? Quando ela está fora do tempo. Todo mundo, quando tem um parente que está para morrer ou quando morre, fica assim: mas Deus sabe de tudo. Quem sabe essa pessoa lá, antes de morrer, não se arrependeu. A gente não quer admitir que a pessoa sem Jesus, ela foi para o lugar do rico. E a gente fica querendo arrumar o destino de quem não quis arrumar o presente. Queremos arrumar o futuro. Eu sei, você até pode estar ficando magoado no seu coração, porque você quer que eu diga outra coisa. Não, mas a gente vai fazer uma oração e quem sabe Deus não vai ter, meu filho. Está lá o rico orando e dizendo: Pai Abraão, ajude meus parentes, ajude lá meus parentes. Pai Abraão disse: sem ajuda, meu filho, eles têm a lei e os profetas, eles têm à inteira disposição dele a palavra de Deus e os pregadores. E nos países perseguidos, você sabia que nos países perseguidos se prega mais a palavra do que nos países que não tem perseguição? Porque onde há perseguição, uma folha da Bíblia tem valor de ouro. E onde não há perseguição, a Bíblia fica lá aberta no Salmo 91, acreditando que o anjo do Senhor vai guardar aquela casa aberta no Salmo 91. E nem lê, não se dá o trabalho de abrir. Já nos lugares perseguidos, as pessoas pegam uma Bíblia escondida e ficam lendo escondido. Os cultos escondidos, mas eles louvam, mas eles adoram. Você sabia disso? Pesquise depois, você vai ver. Eles leem mais a Bíblia do que nos países livres. Eles creem mais do que naqueles lugares onde as pessoas podem crer, tem liberdade de fé. Eles têm mais fé ainda. Então, queridos, a intercessão, ela não pode ser defeituosa. Tem coisas que Deus diz para você: não adianta você orar. Sabia disso? Jeremias 7,16, abre aí, só para você entender. Jeremias 7,16. Tem gente aí orando igual o rico, ou pensando: não, quando eu chegar lá, você acredita que isso está na Bíblia? Vai estar. Se você acredita que foi Deus que falou, foi. E foi um profeta, e Deus diz assim, Jeremias 7,16: e você, Jeremias, não ore por esse povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele a mim,
pois eu não ouvirei. Vamos ouvir um amém? Não quer dizer amém não, né, irmão? Que assim seja não, né? Sabe o que é que ele está dizendo aí? Tem coisas que não adianta você orar porque Deus não vai ouvir. Por exemplo, tem um parente seu, morreu. Você vai fazer oração por ele? Faça não. Deus não vai ouvir. Você está em pecado, vivendo uma vida de pecado. A oração que Deus vai ouvir na sua vida é a oração que você faz por você, pedindo a Deus que lhe restaure, que lhe dê misericórdia. Você vai ficar intercedendo pelos outros, Deus vai ouvir. Não se engane, não. Deus ouve você se você estiver na bênção. Amém. Senão assim tá bom demais, né? O camarada faz pinta e borda. Eu vou orar. Vou orar e Deus vai responder. Não vai nada, meu querido. Deus é santo. Para uma pessoa estar na lama e pedir a Deus e Deus responder, se ele estiver pedindo por ele, dizer assim: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Davi, Salmo 51. Tenha misericórdia de mim. Deus teve dele. Quando você estiver bem, você pode orar pelos outros. Então, querido, o rico está lá, intercedendo, sem poder interceder. Sabe o que Abraão está dizendo de forma educada? Não adianta você ficar aí intercedendo pelos seus parentes. Você não vai poder fazer nada por eles. Mas, pai Abraão, eles estão lá cometendo os mesmos erros que eu cometi que vim para cá. Volte aí no Lucas. Verso 27 diz assim: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, e os 5 irmãos estão no mesmo caminho que eu estou. O caminho de que é do luxo, o caminho de que é da distância de Deus, o caminho de querer fazer o que quer. Deus no juízo faz, para onde o nariz aponta, vai. Esse é o problema. Você quer mudar a sua família? Pregue para ela. Ore por ela hoje. Corra atrás hoje. Dê exemplo. Dê testemunho. Porque todos vamos morrer. Mas os que morrerem como Lázaro, na dependência de Deus, esse homem não tinha bens, mas ele dependia de Deus. Ele dependia do Senhor para ser sustentado. Ele era um homem humilde, porque ao contrário do luxo, é a pessoa ser pacata, ser simples. O homem não tinha nem dinheiro para os remédios, mas isso é uma expressão que Jesus está usando. Esse camarada que sofreu, viver o Evangelho é uma vida de sofrimento, irmãos. O Evangelho é renúncia. As pessoas vão estar rindo à toa, curtindo. Já viu alguém falando que vai para um bloco de carnaval, ou para desfilar numa escola de samba, ou numa festa, vai ter banda tal, vai ter cantor X ali em tal clube? Já viu alguém dizendo que vai para lá assim, falando assim: tu vai para onde? Estou indo ali, vai ter o show ali da banda X. Ô, tu vai para um show? Eu pensei que ia para um velório. É assim, é? Já viu? Daqui 10 dias, 15 dias começam. Mês de junho. É a gente terminando o culto e 20, 30, de vez. É assim, cada vez que passa é 20, 30, 15 jovens descendo. Alegria,
alegria, é um sorriso. Roupa não tem, apesar do frio, mas não tem roupa. E a alegria, vamos para onde? Vai pro parque do forró. Eita, hoje tem fulano. Tem até uns crentes lá. Ele ora antes. Devorar a mesma oração do rico, lá no inferno. Abraão, mas quando eu estive lá no pátio, eu abençoei todo mundo. Oi, tudo que tu abençoou está aí contigo. E os que não estão chegando. Ah, meu querido, ninguém vai para a festa triste não. Vai feliz, vai alegre, porque está vivendo o seu momento, a sua felicidade, as coisas que o mundo lhe oferece. Está ali no prazer, nos deleites. E o servo do Senhor? Chega na segunda para trabalhar. Ai, tá uma ressaca aqui. Ai, foi bom demais, você viu? Banda tal, não sei o que. Eita, dancei até tal hora. E o irmão vai dizer o quê? Sai da igreja, fui para casa, dormiu às 11 horas, 11h30. Parece que o irmão estava numa coisa ruim, ó. Não, meu irmão, você está no melhor lugar, na presença de Deus. Aqui a alegria do Senhor é verdadeira. Pode aplaudir mesmo. E nem precisa pagar, nem precisa ficar no desespero, mas precisa renunciar. Porque a Bíblia, quando fala lá em Colossenses sobre o novo homem, ele diz: aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube, aquele que se prostituía não se prostitua mais, porque vos despistes do velho homem e vos revestiste do novo. Eu nem ia, mas eu vou passar para você. 1 Pedro, capítulo 4, verso, acho que é 17 a 18. Eu nem ia, mas já que Deus pôs no meu coração, eu tinha colocado esse versículo e tirei. 17 e 18. Pedro, São Pedro. Eu fico pensando, meu Deus, as pessoas que vão para uma fogueira de São João, se for João Batista, se João Batista pudesse vir no Nordeste, no mês de junho, João Batista, aquele lá que perdeu a cabeça, ele ia morrer na primeira fogueira, porque ele ia chutar a fogueira, ele ia chamar a casa da fogueira de raça de víboras. E Pedro, né? Alguns dias depois é São Pedro. Olha o que é que São Pedro diz, viu? Vamos para lá, para São Pedro. 1 Pedro 4,17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Começa por onde, igreja? Começa por onde, igreja? Você pensa que Deus vai chamar os outros? Primeiro Ele chama nós. Vem primeiro da casa. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Deixa eu dizer para você a resposta. A resposta está na parábola do rico. Quem não obedece a palavra de Deus, vai lá para onde a parábola do rico diz que ele vai. Porque o rico conhecia a palavra, mas não obedecia. O rico conhecia a palavra, mas não estava nem aí para ela. Ele vivia a vida dele e ele bancava a sua vida. Você está aqui, está ouvindo essa palavra e diz: eu faço na minha vida o que eu quiser. Faça. Pode fazer. Não tem problema. Hoje não. Mas não adianta você estar lá no queimou. No queimou lá. No queima. No torra-torra. Tem alguém no torra-torra aí? Não. Não é a loja. Lá torrando.
Fica aí, meu filho. Você não disse que fazia o que queria de sua vida? Você fez. Agora assuma as consequências disso. 1 Pedro 4,18 diz assim: e se ao justo é difícil ser salvo, você pensou que ser crente e ir para o céu era coisa fácil? Coisa assim? Deixa eu dizer aquela frasinha que você já ouviu uma vez dizer assim: se enganou, meu bem. Vender a você um evangelho que diz assim: entre aqui e... qual é a placa que diz assim? E pare de lhe enganar. Jesus diz assim: quer me seguir? 3 coisinhas que ele disse que você precisa para seguir Jesus. Primeiro, negue-se a si mesmo. Eu vou parar aí. Jesus começou com a mais difícil, porque o homem negar a si mesmo é o homem diz assim: eu não vou fazer o que eu quero, eu não vou fazer o que gosto, eu não vou para onde eu penso, da maneira que eu quero, que eu penso, que eu gosto. Negue-se a si mesmo e diz assim: eu não faço o que eu quero. Paulo disse: eu não vivo em mim, quem vive em mim é Cristo, não vivo eu, Cristo vive em mim. Eu não faço o que eu quero, eu não vou para onde eu quero, eu não digo o que eu penso, eu faço o que Ele diz, o que Ele opera, o que Ele ensina. Eu vivo Jesus. Aí Pedro diz, olha, São Pedro diz: se ao justo é difícil ser salvo, cadê? Não estou dizendo amém não? Amém, diga amém. Sabe por quê? Porque é difícil ser salvo. Sabia que é difícil ser salvo? É mais fácil você aplicar lá e ganhar 1 milhão do que ser salvo. Tira a propaganda da moça lá. Tira. Não, você pensa que ser salvo é fácil? Você tem luta interior, luta exterior, luta emocional, luta espiritual, luta carnal, desejos, velho homem, novo homem. Paulo em Romano diz: é luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Não, é uma guerra dentro da gente. Não é um demôniozinho e um anjozinho, não, é dentro de nós mesmos. E o inferno é tão terrível que ele bota o nome da cerveja. Como é? Como é o nome da cerveja? Proibida, devassa. Eu não sei o nome das outras, mas dessa aí é, não é? Por quê? Por que proibida? Porque no mundo diz que as coisas proibidas são melhores. Devassa, querido, devassa é aquilo que é pecaminoso. Diabo escancara, as coisas são escancaradas, assim: vem para a devassa, vem para aqui para a estupidez, vem para o pecado, vem para o proibido, e as pessoas caem de boca. Se é com dificuldade que o justo é salvo, qual será o ímpio? Que será do ímpio e pecador? Qual vai ser o destino daquele que não está nem aí para Deus? Deixa eu responder. Se você está com medo que responda, ninguém vai enganar você não. Sabe qual é o destino do pecador, do ímpio, daquele que não está nem aí para Deus? Lá junto com o rico, queimando. E dizendo para Abraão: mas eu dizimei, mas eu ofertei, mas eu fui para a igreja, mas minha avó orava por mim. Você sabia que tem uns tipos de cristão agora que é assim, é? Eu estou afastado, irmão, mas minha mãe está orando por mim. Eu estou afastado, irmão, mas minha avó ora por mim. Sim, sua avó vai para o céu, vai lá para o céu de Abraão, e tu vai para o inferno. O moço deu um amém, você está vendo aí? Para a gente finalizar, na parábola ele diz assim: não, pai Abraão, verso 30, disse ele: mas se alguém dentre os mortos fosse até eles
eles se arrependeriam. E aí Jesus, ele dá a última, porque essa parábola na verdade é uma puxada de orelha assim de Jesus, é uma chamada em você, em nós, assim, acorda para a vida. Porque se você acordar depois de morto, não tem mais jeito, não vai mais mudar a sua situação. Se você não sair do pecado hoje e morrer hoje, você vai lá para onde está o rico. É uma chamada de atenção para você. Não adianta você se esconder chamando de Abraão de pai, dizendo glória a Deus e aleluia, carregando uma Bíblia, botando um adesivo no seu carro, propriedade de Deus, ou filho de Deus. Não adianta se esconder na religião. Você tem que se esconder no esconderijo do Altíssimo, no temor do Senhor. E eu não vou aqui tapear ninguém não, porque é rico, porque isso, que aquilo, porque se sair da igreja vai perder o dízimo. Meu querido, a igreja é sustentada pelo Senhor Jesus, Ele é o dono da prata e do ouro. Nós não somos sustentados pelo seu dízimo e pela sua oferta não, caia na real. Que se a gente tiver que entregar esse prédio e ir para a praça, nós vamos felizes. Mas não vendemos o Evangelho, não vendemos a obra de Deus, não trocamos a palavra genuína por uma palavra agradável. Não. E Abraão então responde, verso 31: se não houve a Moisés e aos profetas, isso é Jesus falando, querido, não sou eu não, é Jesus falando. Ele diz assim: tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E quem foi que ressuscitou dos mortos? Quem foi que ressuscitou dos mortos e vive? Quem, igreja? Jesus. Porque todos os outros que ressuscitaram dos mortos morreram depois. Lázaro, o amigo de Jesus, morreu. A filha de Jairo morreu depois. A filha da viúva de Naim morreu depois. E aí a fila é grande. Mais um morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. Ele subiu aos céus. E ele hoje está à direita do Pai. E ele intercede por nós. Mas ele disse: eu vou voltar para buscar vocês. Ah, querido, seja como Estevão. Estevão olhou para o céu e disse: peraí, espera a confusão de vocês aí. Eu vejo o céu aberto. E eu vejo o Filho do Homem à direita de Deus, em pé. Oh, meu querido, sabe o que Jesus está dizendo aqui nessa parábola? Eu ressuscitei. Marcos capítulo 9. Abra a sua Bíblia, volta só um pouquinho. Marcos capítulo 9. Verso 7. Lá no monte da transfiguração, uma nuvem cobriu Pedro, Tiago e João. Estava naquela nuvem também, naquele monte, Jesus, e tinha aparecido Moisés e Elias, a lei e os profetas. E naquele momento, irmãos, essa aqui é uma das cenas das mais notáveis, tremendas que você pode imaginar na Bíblia. Foi esse monte da transfiguração. Jesus leva seus 3 discípulos mais próximos, porque eles dariam sequência ao Evangelho na terra. Naquele monte, Jesus se encontra com Moisés e com Elias. Um era o representante da lei, a qual Jesus veio para cumprir e estabelecer um novo testamento com a sua morte. E ali também se encontra Elias, que representava os profetas, que profetizaram a chegada do Messias. E ali estava o Messias dizendo para a lei: eu te cumpri, e
dizendo para os profetas: eu sou o cumprimento das tuas profecias. Então Moisés e Elias, aqui está Jesus, eu sou o cumprimento de tudo. E estavam ali os 3 apóstolos dele mais próximos, Pedro, Tiago e João, para dizer: a partir de agora, não é mais a lei, não mais os profetas, a partir de agora serão os apóstolos. Amém, irmão? Porque é assim que a Bíblia diz lá em Atos, que ficaram sobre os apóstolos. Nós não vivemos segundo a lei, e nem vivemos segundo os profetas, nós vivemos segundo o Novo Testamento, que foi trazido pelos apóstolos. Mas para fechar tudo, no verso 7 diz assim: a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, Pedro, Tiago, João, Jesus, Moisés e Elias. E na nuvem dela saiu uma voz que disse, a voz de Deus fala: este é o meu filho amado, eu amo este aí, ouçam-no. Ouçam-no. Sabe Pedro, sabe João, sabe Tiago, este aí é meu filho, eu amo meu filho. O meu filho, ele é amado. Ele não está aí porque ele é desobediente, ele não está aí porque ele foi pagar um castigo, ele está aí porque ele é obediente, ele está aí porque Deus amou o mundo de tal maneira que disse: eu quero dar. E ele disse: eu quero dar você, meu filho. Ele disse: eu vou, pai. E ele foi para aquela cruz e ele disse: pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele é filho amado de Deus. Mas ele diz uma coisa, Deus completa dizendo: ouçam-no. Você tem que ouvir Jesus. O rico não ouviu Jesus. O rico não ouviu as palavras de Jesus. O rico não se preocupou com o que Jesus veio fazer. E o rico morreu, mesmo sendo um judeu. Como muitos, vai contemplar Abraão de longe, vai desejar estar onde Abraão está, mas vai ver aqueles servos do Senhor, que nesta vida não viveram os seus prazeres carnais, renunciaram, negaram a carne, deixaram para trás as coisas que o mundo oferece em bandeja, pagaram um preço de ser chamado de santinho, santinha, deboches, críticas. Baixou a cabeça e disse como Jesus: pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão dizendo, o que estão fazendo. Que eles não morram como rico antes de ter a oportunidade de colocar seus corações no céu, tirar o coração da terra. Qual é o filme de amanhã? Todos nós vamos morrer. Uns vão morrer e os anjos vão abraçá-lo. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos para o paraíso. Outros vão morrer. Você sabe que as pessoas, quando morrem, elas se tornam boas. Morreu. Sabe o que é o coração do homem, querendo mudar o futuro. Fez tudo que não devia, mas quando morre, se torna uma pessoa boa. Meu querido, não adianta, você não vai mudar o futuro de ninguém, você vai mudar o futuro seu. Escute o que eu estou dizendo. O seu futuro você pode mudar se no seu presente você colocar o seu coração no céu, se você colocar o reino de Deus como o seu tesouro. Mas se você deixar a vida ir levando você, curtindo,
achando que assistir um culto vai mudar a sua vida. Frequentar a igreja, ter uma Bíblia, botar um adesivo de Deus é fiel no carro, vai mudar a sua vida. Vai mudar, sabe quando? Quando Jesus se tornar a prioridade na sua vida. A palavra de Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Deus não quer seus bens, porque Deus não é banco. Deus não está preocupado com o seu bolso, Ele não quer a sua riqueza, Deus quer teu coração. Esse sim, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Baixe a sua cabeça ainda você se encontra. Queria que você ficasse aí onde você está. E baixasse a sua cabeça por um momento. Na minha vida e na minha trajetória de vida, eu já vi pessoas que conheceram ou conhecem versículos da Bíblia decorados, sabem de textos da Bíblia, e eu não